Fala, galerinha! Então, vamos continuar com o nosso estudo de termoquímica, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os cálculos das entalpias de reações químicas, né? Como é que a gente calcula tudo? Então, entalpia das reações químicas, nós temos a entalpia de formação, calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. A gente representa por H0 e será igual a zero, né? Então, aqui um exemplo de reação termoquímica. Dessa forma, uma tabela de entalpia padrão de formação pode ser construída. Como nem todas as equações químicas possuem seus valores de ΔH determinado, usamos que o ΔH da reação será o somatório das entalpias do produto mais somatório das entalpias de reação, né? Então, a entalpia padrão de formação de algumas substâncias no estado padrão. Então, aqui uma tabelinha, né, da entalpia padrão. Então, ó, gás carbônico, CO2 gasoso, é de menos 394. Por exemplo, o etanol no estado líquido, menos 278. A água em estado líquido, menos 286. E assim vai por várias outras substâncias, né? Então, como é que a gente calcula essa entalpia, né? Então, se eu quiser calcular da decomposição da água oxigenada, então, 2H2O forma 2H2O mais O2. Então, ΔH da reação é o somatório ΔH produto mais ΔH do reagente. Então, ficaria assim, ó, 2 vezes menos 298, tá? Esse 2 vem devido a duas moléculas da água, menos 286 é a entalpia de H2, mais 1 vezes 0, lembra? Entalpia de uma substância simples, 0, menos, por causa da equação, 2 vezes, porque são duas moléculas de água oxigenada, e a entalpia dele, menos 188, né? Então, calculou tudo, daria menos 196 kJ por mol. Então, na entalpia de combustão, é a energia liberada na combustão completa de 1 mol de uma substância no estado padrão, né? As reações de combustão são aquelas em que um combustível reage com o gás oxigênio, que é o comburente. Consequentemente, todas as reações de combustão possuem uma entalpia negativa, ou seja, uma liberação de energia. A variação de entalpia da combustão pode ser chamada de entalpia de combustão, ΔH de combustão, calor de combustão ou entalpia padrão de combustão, né? Existe uma exceção a essa regra, que é a reação do gás nitrogênio, N2, com o O2 do ar, né? Que é provocado pela passagem dos raios durante uma tempestade na atmosférica. Então, ela não deve ser classificada como uma combustão, uma vez que o processo absorve energia para acontecer. Então, o ΔH dela seria de mais 180 kJ por mol. A energia de ligação é a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. Nos reagentes, acontece a quebra de ligações. Assim, o processo é endotérmico, ou seja, ΔH maior que zero. Nos produtos, acontece a formação de ligações, então o processo é considerado exotérmico, ou seja, ΔH menor que zero. Para determinar a variação de entalpia da reação, somamos todas as entalpias de ligações quebradas e formadas, né? Então, gente, olha só, o ΔH da reação é o somatório do ΔH de ligação. Então, nesse caso de energia de ligação, ΔH será igual a H reagente mais o H do produto, tá? Então, somatório de todas as energias de ligações absorvendo seus sinais. No vestibular, como é que ficaria? Ó, ele te dá uma equação, ele está perguntando qual é a energia de ligação entre o hidrogênio e o nitrogênio e dá a energia de ligação entre HH e N2, né? Entre N e N. Então, inicialmente, escrevemos a fórmula química detalhando as ligações. Então, tá aqui, ó, 3H2, então H ligado a H, mais N2, N tripla N, mais 2NH3, 2N e as três ligações que fazem, né? Então,
3 ligações de H com H, então será 3 vezes mais 432. Professora, na tabela não tem sinal, como eu vou saber qual colocar? Se a ligação estiver no reagente, a gente coloca o sinal positivo. Se a ligação estiver no produto, a gente coloca sinal negativo para ela, tá? Então, ali, N com N é uma ligação, então, mais 1 vezes mais 942. Do outro ladinho, 2, né? E aí, eu vou chamar a ligação entre N e H de Y. Eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. Como são duas moléculas, 3 vezes 2, 6 ligações. Então, vai ficar 6 vezes Y ou 6 vezes X. Calculando, né? Menos 78, que é o ΔH que foi dito na equação pra gente, será igual a 3 vezes 432 mais 1 vezes 942 mais 6y. Então, ó, menos 78 é igual a 1.296 mais 942 mais 6y. 6y será igual a menos 78 menos 2.238. 6y é igual a menos 2.316. Dividindo esse valor por 6, eu vou ter menos 386 kJ por mol. Então, a ligação entre N e H é negativa, como era de se esperar, né? Então, depois disso, a gente entra com um pouquinho sobre a lei de Reis, que foi um químico e médico que ele observou que nem toda reação química acontece de forma instantânea, ela acontece por etapas, mas mesmo assim não iria diferenciar muito no cálculo do ΔH, né? Então, como é que acontece a lei de Reis, né? Primeira coisa, devemos calcular o ΔH da equação A mais B formando C. Qual é esse ΔH? Sendo que para ter essa formação, eu tenho 3 etapas. Então, como é que ficaria, ó? Como é que ficaria, ó? D forma A mais K. Eu preciso de A como reagente, ó, por causa da equação. Então, o que a gente vai fazer? Inverte a equação, ΔH é positivo, ele passa a ser negativo. B está como reagente. Eu preciso de C no produto. C já está no produto, reescrevo. E aí, agora, gente, a gente corta as substâncias que não fazem parte da nossa equação final, né? Eu corto D com D, eu corto K com K e corto M com M. Reescrevo a equação, né? A mais B formando C e junto os ΔHs para ter o H final, né? Então, ΔH será igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Como é que ficaria isso aplicando num exercício? Olha só, eu tenho C grafite para transformar em C diamante. C grafite está aqui como reagente, certinho, bateu. Só que C diamante está como reagente. Então, eu preciso jogar ele para o produto. Como é que eu faço isso? Inverto a segunda equação. Então, olha como é que fica. Depois disso, o que a gente faz? Corta o que está demais. Ó. O2 com O2, CO2 com CO2. Então, tá aqui e reescrevo ali minha equação, né? Menos 94 mais 94,5 forma 0,5 kcal por mol. Numa questão de vestibular, ele fornece 2 etapas pra gente. E ele quer saber o calor gerado quando eu tenho a equação final. 2FO mais 1 meio de O2 formando FO2O3. Então, a primeira coisa, ó, FO está como reagente. Aqui, FO está como produto. Eu vou inverter a equação. Eu tenho 2 aqui. Vou multiplicar a equação por 2. Então, esse ΔH tem que inverter o sinal e multiplicar por 2. Embaixo, né, vai se manter porque FE2O3 está como produto e na minha equação final ele também aparece como produto. Então, olha como é que fica a resolução, né? Eu vou multiplicar por menos 2 porque eu vou inverter a equação. Então, ela vai ficar escrita assim, multiplicado por 2.
ΔH, ó, troca o sinal e multiplica por 2 também. Na segunda vai se manter, então corta o que tem de mais, né? Então, olha só, 2Fe, corta com 2Fe, 1 meio vai cortar com 1 de O2, vai ficar só meio, né? E aí eu junto as entalpias, menos 196 mais 128, forma menos 68 kcal por mol. Aqui é uma terceira, né? Então, eu tenho 3 e eu quero formar o peróxido. Então, ó, a equação desejada é essa daqui, N2, né? 5 meios de O2 formando N2O5. Então, para fazermos, né, levamos em conta as entalpias, as reações. A primeira eu vou manter. Na segunda foi invertida e dividida por 2 em relação ao início. E a terceira eu só inverti. Então, cortei 2NO3 com 2HNO3, cortei H2O com H2O, cortei H2 com H2, cortei 3 meios de O2 com 1 meio de O2, né? E aí eu tenho N2 mais 5 meios de O2, formando N2O5. Conclusão, juntou as 3 entalpias, então menos 415 mais 298 mais 140, forma 11 kJ por mol. É uma reação endotérmica porque o ΔH ficou positivo. Então, galerinha, bons estudos, fiquem com Deus.